User Safety, SAFE. Contexto: para concursos de matemática e raciocínio lógico, entender o sistema monetário brasileiro é essencial, pois envolve cálculos, análise de dados históricos e lógica aplicada a cenários econômicos. Vamos explorar sua evolução, começando pelo período colonial. Evolução histórica. No Brasil colonial, a moeda era baseada em metais preciosos, como ouro e prata, trazidos pelos portugueses. A escassez de moeda metálica levou ao uso de notas-papel que geraram instabilidade. Com a independência, o Império consolidou o real como moeda oficial, mas enfrentou crises, como a inflação dos anos 1940. A criação do Banco Central em 1964 marcou uma virada, introduzindo controles para estabilizar o sistema. Recapitulação. O sistema monetário brasileiro evoluiu de moedas metálicas para notas, com instituições como o Banco Central regulando a economia. Conhecer essa história ajuda a resolver questões de lógica e cálculos em provas, conectando passado e presente de forma prática. 178 palavras. Começamos com a pergunta: como o Brasil chegou a ter uma moeda estável hoje? A resposta está na evolução histórica de sua moeda. No início, usávamos moedas portuguesas e estrangeiras, mas após a independência em 1822, criamos as primeiras moedas nacionais, como o cruzado em 1833. Mesmo assim, o réis permaneceu como unidade de conta até 1942. Na década de 1940, o governo de Getúlio Vargas instituiu o cruzado para substituir o réis, mas a alta inflação o tornou insustentável. Entre 1986 e 1989, o Plano Cruzado tentou corrigir isso, mas falhou. Foram usados outros nomes, como Cruzado Novo e Austral, até 1993. Em 1994, o Plano Real introduziu o real, reais, dividido em 100 centavos, estabilizando a economia com o Banco Central no controle. Hoje, o real é a moeda oficial e duradoura. A lição é que mudanças monetárias refletem a necessidade de adaptação para garantir a confiança na economia. Lembre-se, cada moeda enfrentou desafios, mas o real trouxe estabilidade duradoura. Vamos agora desmistificar a estrutura do nosso sistema monetário, um capítulo essencial para provas e para o dia a dia econômico. A moeda de curso legal no Brasil é o real, e suas cédulas vão de R2 a R200, enquanto as moedas vão de 5 centavos a R$1. As cédulas comemorativas ficam a cargo do Tesouro Nacional. Quem conduz a política monetária, emite a moeda e regula o sistema é o Banco Central, e ele trabalha em conjunto com o Tesouro, que gerencia a dívida pública, emite títulos e administra as contas do governo. Essas instituições são cobradas frequentemente em questões sobre ordem cronológica ou características de planos econômicos. Em resumo, o sistema se sustenta no real, com emissão do BCB e gestão de dívida pelo Tesouro. Olá! Hoje vamos explorar um tema fundamental para entender nossa economia, a política monetária e o controle da inflação. Primeiro, é crucial entender que o real, nossa moeda, é a unidade de conta para preços, salários e contratos. Ele possui um poder de compra que pode ser líquido para quitar dívidas comuns ou ilíquido, quando há restrições legais como impostos. Esses conceitos são frequentemente cobrados em questões de raciocínio lógico. A política monetária conduzida pelo Banco Central é uma das ferramentas mais importantes para manter a estabilidade dos preços, que é um objetivo primordial. Para 2024, a meta de inflação estabelecida pelo governo é de 3,25% a 4,75% ao ano. Além disso, busca-se um crescimento econômico sustentável, geração de emprego e renda. O BCB utiliza várias ferramentas para alcançar esses objetivos, que veremos em detalhes. Recapitulação. Vimos que o real é nossa unidade de conta e que a política monetária, comandada pelo BCB, busca estabilizar preços e promover crescimento, utilizando metas claras de inflação e diversos instrumentos. Entender como o Banco Central opera essas ferramentas é essencial para ler o noticiário econômico com autonomia. A taxa Selic é nossa bússola. Quando sobe, o crédito encarece, o consumo freia e a inflação perde força. Para manter essa taxa no alvo, o BC usa as operações de mercado aberto, comprando ou vendendo títulos públicos para enxugar ou injetar liquidez no sistema. Temos ainda as reservas obrigatórias, aquele percentual que os bancos precisam deixar parado no BCB. Se o BC aumenta esse recolhimento, sobra menos dinheiro para emprestar. E existe o redesconto, a última porta, onde os bancos pegam emprestado com o próprio BC.
há uma taxa que sinaliza o custo do dinheiro no atacado. Por fim, para provas, decorem a fórmula da inflação acumulada. Multiplicamos 1 mais cada taxa mensal, subtraímos 1 e multiplicamos por 100. Resumindo, Selic comanda o preço, mercado aberto e reservas controlam a quantidade, e a fórmula garante o cálculo exato da corrosão do poder de compra. Vamos entender como calcular a inflação acumulada e os agregados monetários. Primeiro, a inflação mensal, como 0,5% e 0,6%, se acumula multiplicando 1 mais 0,5 dividido por 100 por 1 mais 0,6 dividido por 100, subtraindo 1 e multiplicando por 100, resultando em 1,103%. Observe que o cálculo correto é 1,005 vezes 1,006 igual a 1,01103, menos 1 dá 0,01103, vezes 100 igual a 1,103%. Depois, a taxa real pode ser aproximada por taxa nominal menos inflação, ou exatamente usando a razão, 1 mais taxa nominal, dividido por 1 mais inflação. Por fim, o agregado M1 inclui a moeda em poder do público mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, que são os meios de pagamento mais líquidos. Em resumo, esses são os passos essenciais. Vamos avançar para o núcleo da oferta monetária, onde aprendemos a medir e expandir o dinheiro na economia. O agregado M1 une a moeda em poder do público com os depósitos à vista, formando a base de circulação imediata. Ao somarmos poupança e aplicações a prazo, construímos o M2 e ao incluir fundos de investimento e títulos públicos, alcançamos o M3. Em questões, o cálculo é direto, basta somar os valores de moeda e depósitos à vista. Por exemplo, com 50 bilhões em cédulas e 200 bilhões em depósitos à vista, o M1 resulta em 250 bilhões. Para entender o efeito das injeções do Banco Central, apresentamos o multiplicador monetário. Ele é calculado como o inverso da taxa de reserva. Se essa taxa for 20%, o multiplicador iguala 5, de modo que injetar 100 milhões na base monetária pode expandir a oferta de moeda em até 500 milhões. Em resumo, passamos da definição dos agregados ao mecanismo de expansão monetária. Hoje vamos explorar como o câmbio afeta transações internacionais, desde a conversão de moedas até a compreensão de sua relevância para a economia. O Brasil utiliza um regime de câmbio flexível, onde o valor do real é determinado pelo mercado, mas com intervenções do Banco Central. Isso significa que a cotação varia conforme a oferta e demanda, como vemos em exemplos práticos. Se $1 igual a R$ 5,00, um produto de US 100 custa R$500. Além disso, é fundamental diferenciar o câmbio nominal, taxa atual do real, ajustado pela inflação, que reflete a competitividade internacional. A fórmula do câmbio real combina a taxa nominal com as taxas de inflação dos países envolvidos. Em resumo, entender esses conceitos ajuda a analisar importações, exportações e decisões de investimento no contexto global. Bem, vamos ao nosso trecho de hoje, que é fundamental para concursos: os cálculos de juros. Embora não seja parte direta do sistema monetário, entender esses conceitos é essencial para questões práticas do dia a dia. Começamos com os juros simples, que tem uma fórmula direta: J é igual ao capital C, vezes a taxa I, vezes o tempo T. Vamos para um exemplo. Se você investe R$ 1.000 a 10% ao mês por 3 meses, os juros simples serão 1.000 vezes 0,10 vezes 3, resultando em R$ 300. O montante final, capital mais juros, fica R$ 1.300. Agora, os juros compostos, que geram mais resultados, pois os juros tensores ganham juros. A fórmula é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. No mesmo exemplo, teríamos 1.000 vezes 1 mais 0,10 ao cubo, que é 1.000 vezes 1,331, totalizando R$ 1.331. Note a diferença. Para resumir, juros simples são lineares, enquanto compostos são exponenciais, trazendo mais valor no mesmo período. Vamos entender como calcular o crescimento real da oferta monetária e conhecer os fundamentos legais que a sustentam. Primeiro, a correção de 2.000 vezes 1 mais 0,5 dividido por 100, resulta em 2.000 vezes 1,005, ou seja, R$ 2010.
Em seguida, analisamos um problema de raciocínio lógico. Se o M1 passou de R$ 250 bilhões para 275 bilhões de reais e a inflação foi de 10%, o crescimento nominal é 10%. O crescimento real usando a fórmula U mais crescimento real, igual a U mais crescimento nominal, dividido por U mais inflação dá 1,10 dividido por 1,10, igual a 1, logo o crescimento real é 0%. Por fim, a Constituição Federal, nos artigos 164 a 166, trata do sistema monetário e do papel do Banco Central, e a Lei 4.595 dividido por 1964 detalha a organização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Em resumo, o crescimento real pode ser zero e a legislação define o arcabouço monetário. User Safety, SAFE. Hoje vamos explorar o sistema monetário brasileiro, um tema dinâmico e essencial para a economia do país, especialmente para quem se prepara para concursos públicos. Veremos por que, além de memorizar fatos históricos, é crucial saber interpretar dados e realizar cálculos financeiros. Dominar esses conceitos fortalece seu raciocínio matemático e lógico, aumentando suas chances de sucesso. Estudar com consistência e praticar regularmente são as chaves para fixar o conteúdo. O real, nossa moeda corrente, é gerido pelo Banco Central do Brasil, BCB, e segue uma política monetária focada em metas de inflação. Conhecer os agregados monetários, os instrumentos de política e os cálculos básicos permitirá que você aborde com confiança as questões das provas. Em resumo, o real é controlado pelo BCB com metas de inflação e dominar os agregados monetários, instrumentos de política e cálculos básicos será fundamental para o seu sucesso. Parabéns por dedicar seu tempo e esforço para estudar o sistema monetário brasileiro. Este tema é essencial para as provas de concursos, e você está no caminho certo. Para reforçar ainda mais seu conhecimento, practice com o Quiz Concursos. Os quizzes ajudam a consolidar o aprendizado de forma dinâmica e interativa. Continue estudando com dedicação, e bons resultados virão.